Você tá no meio de um bloqueio criativo, você não consegue criar, você não consegue ter ideias, você não consegue, velho, fazer nada, você tá parado, travado, travou, não consegue criar. Se isso aconteceu com você, você tá aqui nesse vídeo, eu vou te ajudar. O problema é que você tá esgotado e para você se renovar, você precisa passar por um processo criativo. Geralmente, quando você tem poucos projetos durante o mês, o processo de criar esses projetos é uma coisa mais natural, você não necessita tanto dessa técnica que eu vou te ensinar. Mas à medida que isso vai aumentando e vai de pessoa para pessoa, acontece do caso em que você fica estagnado e realmente ou começa a criar a mesma coisa sempre, ou você não consegue criar. Muito disso acontece por meio do esgotamento. Nós, designers, trabalhamos com criatividade. Se manter criativo, se manter renovado, se manter atualizado é uma necessidade nossa para que o nosso trabalho fique bom. Só que sem a técnica que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, acontece que você vai chegar num ponto em onde vai travar. E se você travar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, entenda que isso é normal. Se você não travou ainda, você vai travar. E se você já travou, você vai travar de novo. É normal a gente travar, principalmente quando a gente tem muita pressão, quando a gente tem muita coisa acontecendo, prazos curtos para acontecer várias coisas. Isso é natural acontecer. E a segunda coisa é, tem como destravar e existe técnica para isso, tá? E eu vou ensinar para vocês o que eu faço, que é o processo criativo, e o processo criativo que eu utilizo para criar os meus projetos, ser original, nunca depender de criatividade aleatória para criar um projeto, sempre tem um processo ali para poder criar e travar muito menos, porque eu também travo, é natural, beleza? Primeira coisa do meu processo criativo, nunca inicie o projeto abrindo o Photoshop ou qualquer software que você estiver usando logo de cara. Isso é lidar com uma tela em branco e tentar processar imagens ou processar coisas dentro da sua mente que não existem. Você precisa recorrer primeiro à nutrição mental. Você tem que buscar referências. As referências que você vai buscar também não são referências aleatórias ou completamente fora de ordem. As referências que geralmente eu busco são embasadas no briefing. Se você ainda não tem um briefing, se você não faz um briefing, pega esse vídeo de briefing aqui, que eu vou explicar mais ou menos como é que se faz uma reunião de briefing, e pega no link dessa descrição ali um formulário de briefing com as principais perguntas, as perguntas mais interessantes, as perguntas mais voltadas para criar projetos de forma geral, criativa, para o teu cliente, beleza? No briefing você vai ter alguns insights sobre o que aquele cliente espera do projeto. Só que ler um briefing muitas das vezes não é só ler as respostas do seu cliente, mas as entrelinhas das respostas dele. Você tem que tentar buscar não só ver o que ele quer, mas também tentar entender as soluções que ele está dando para os problemas que ele quer resolver. Vou tentar explicar para você. Quando você faz uma pergunta no briefing, geralmente o cliente ele vem com a solução. O problema é que você é um designer, você não precisa da solução, você precisa do problema. Quando o designer tem um problema na mão, ele consegue pegar todo o know-how dele e consegue criar uma solução. Quando o cliente faz isso, ele não faz por mal, ele está simplesmente querendo que você execute uma ideia que ele teve. O problema é, as ideias do cliente são limitadas a o que o cliente viveu e o que o cliente entende de design. É muito melhor que você, que estudou muito mais isso, tome as decisões para essa solução. Então, quando você faz uma pergunta no briefing, muitas das vezes você vai ter uma resposta do cliente que é a resposta, a solução do problema dele. Ignora essa resposta solenemente e tente procurar o problema que ele chegou nessa resposta. Encontre os problemas no briefing. Esses problemas vão ser o guia que você vai ter para o segundo passo do processo criativo, que é a busca da solução por meio de referências. Uma vez que você fez a pergunta no briefing, entendeu mais ou menos as respostas do cliente, desejos e principalmente mapeou os problemas que ele tem, ótimo. Você vai pegar esses problemas e agora você vai ver as soluções que outros designers aplicaram para esses problemas. Você entendeu que o teu cliente, ele quer se diferenciar. Esse é o problema dele. E aí no briefing ele fala, cara, eu quero que minha cor seja muito chamativa. Isso é o que ele vai falar no briefing. O que você tem que entender dessa resposta? Ele quer se diferenciar. Ótimo. E aí você vê que o nicho dele é o nicho de gastronomia. E ele é o nicho de gastronomia voltado para um segmento de mercado nobre de luxo. O que você vai fazer entendendo que ele quer se diferenciar? Simples. Você vai pegar esse problema que é querer se diferenciar, ignorar a solução dele de ter uma cor chamativa, e você vai olhar para o mercado e ver como os segmentos de restaurante de luxo estão se destacando. Muitas das vezes a solução que você vai ter prática não está relacionada ao projeto gráfico, mas muitas
muitas das vezes ele vai estar relacionado até mesmo à forma de atendimento, à postura, a forma como aquele restaurante age, uma ideia daquele restaurante. E baseado em cima disso, você começa a pegar suas primeiras referências. O segundo ponto do processo criativo é: use os problemas para buscar referências. Não busque referência de forma aleatória. Não saia abrindo todos os canais e colocando restaurantes de luxo e olhando tudo. Não. Olhe para o problema, encontre os problemas e em cima daqueles problemas, encontre as soluções que outros designers fizeram para aqueles problemas. Muitas das vezes também, uma coisa que eu faço é procurar o mesmo problema em segmentos diferentes e tentar implementar a solução do designer daquele segmento diferente no meu cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha com venda de infoprodutos, é a maioria dos meus clientes, e eu vejo que lá no segmento de moda tem uma solução para o mesmo problema que o meu cliente tem aqui, que seria, por exemplo, chamar a atenção. Eu pego aquela ideia daquele designer do segmento de moda e adapto ela pro meu cliente. Muitas das vezes, o problema de você estar bloqueado é que você busca as mesmas referências do nicho. Abre um pouco, expande um pouco. Você tem que ter a capacidade de pegar algo que não tem nada a ver com o teu cliente e adaptar para ele, pensando de maneira criativa. Você repete esse processo durante, no máximo ali, 2 dias. Dependendo do seu prazo, você repete menos. E aí entra o terceiro ponto ali do processo criativo, que é o descanso mental. Muita gente vê videogame em agência, área de descompressão, sinuca e tal, e os próprios donos dessa agência não entendem por que existe isso dentro de uma agência e simplesmente não deixam os funcionários jogar e ficam pressionando para os caras entregar os projetos. Eu já trabalhei em agências assim. Esses caras, eu tenho uma mensagem para vocês: vocês são um bando de idiota, porque vocês não conseguem entender o processo criativo e aí vocês colocam esse bando de mimo para os seus funcionários e você não deixa eles utilizarem, ou quando deixa eles utilizarem, vocês deixam eles utilizarem de uma forma pouco estratégica. Por que existe isso dentro dessas agências? É simples, galera. Depois que você consome as referências, depois que você entende o projeto, você tem que dar um tempo para sua mente processar tudo isso e misturar tudo isso. A sua mente, ela não é separada em gaveta, ela é uma coisa só. E quando você joga um monte de informação ali dentro, aquilo vai se misturando. Só que demora um tempo para se misturar. E quanto mais você pensa naquilo, menos a sua mente trabalha na mistura daquilo. O que você precisa fazer então? Distrair a sua mente com outra coisa, com outra atividade que não tem nada a ver com o que você está fazendo aqui. E aí entra a questão de jogar um videogame, jogar uma sinuca, sair para andar, olhar o sol, trocar uma ideia com uma pessoa que não tem nada a ver com o projeto. Você tem que deixar a sua mente um pouco no ócio. Você tem que deixar ela livre desse projeto um tempo. Você precisa deixar ela fora do projeto. Quando você faz isso, as ideias se misturam, elas se moldam. E aí, quando você senta de novo na frente do computador, você tem tudo, sua mente nutrida para poder começar a criar. Ok, tô com a mente nutrida, entendi as referências. Beleza, mas existem uma infinidade ainda de decisões a serem tomadas para um projeto ser concluído. Mesmo que seja um projeto de vídeo, seja ele ilustração, seja ele identidade visual, seja ele uma identidade de mídia social, seja ele uma criação de um layout, sempre vão existir muitas decisões a serem tomadas. E aí vem as 2 últimas etapas do projeto, que é o que o meu cliente tem de único. Eu começo a mapear, sabendo do mercado, sabendo dos concorrentes, sabendo exatamente as referências que eu busquei, eu vou atrás agora do que o cliente tem que nenhuma dessas coisas que eu olhei tem. Aquele vai ser o meu ponto de partida para começar a criar tudo. O que o cliente tem de único, o que o projeto tem de único, o que eu tenho de único. Eu começo dali e dali eu vou descrevendo tudo para o projeto acontecer. Nesse processo, eu utilizo o último ponto, que é arquétipo. O que o arquétipo acontece? No meu método de criação, o arquétipo ele é muito forte, porque ele segmenta muito bem. Quando eu escolho um arquétipo para um projeto, ou até 2, ou até 3, que no meu caso eu misturo até 3 arquétipos para trazer uma personalidade única, quando eu escolho esses arquétipos para o meu projeto, eu consigo segmentar muito as minhas decisões. Se aquele projeto ele precisa ser impactante no sentido de ser algo inovador, algo que chega no mercado quebrando cultura, algo que seja diferenciado de tudo, que seja agressivo, eu já sei que se o cliente quer isso, o arquétipo escolhido tem que ser o arquétipo do fora da lei, o arquétipo do rebelde, porque esse arquétipo é o arquétipo que vai carregar ali todas essas características. Mas se o meu cliente é do segmento de comunicação, de ensino, se for uma faculdade, só o arquétipo fora da lei não vai encaixar. Eu junto ele com o arquétipo do mago e junto esses 2 arquétipos fora da lei com o mago, eu crio um novo nome que é o feiticeiro, e aí eu crio o arquétipo do feiticeiro, que é onde que eu acho que vai encaixar naquele cliente. Entendam, os nomes aqui são puramente didáticos. Por enquanto, se você está precisando de uma ajudinha, aqui embaixo tem um guia com os 2 arquétipos principais, aonde eu vou mostrar para você exatamente isso, o que cada arquétipo carrega de decisão e que direcionamento cada arquétipo traz. Eu consigo tomar boas decisões
decisões utilizando esse processo, eu consigo me manter criativo utilizando esse processo, eu consigo manter minha mente nutrida utilizando esse processo, eu consigo relaxar durante o meu dia utilizando esse processo e o mais interessante, por mais que seja contra-intuitivo, utilizando esse processo eu consigo ser mais produtivo. As coisas que eu crio conseguem ser aprovadas de primeira, serem mais originais, impressionarem mais os meus clientes utilizando esse processinho aqui que eu acabei de passar para você aqui, totalmente grátis para você utilizar e para você estudar, entender e colocar e aplicar. Cara, tá bloqueado? Começa do início desse vídeo, faz tudo que eu falei aqui, entendeu? Se você tá sem prazo para fazer o que eu te falei aqui, pede mais prazo pro cliente, fala que vai valer a pena. Coloque isso aqui em prática que você vai ver a coisa mudar quando você abrir o Photoshop de novo. Você vai estar realmente nutrido, cheio de ideias e você vai conseguir fazer um projeto ali acontecer de uma forma maravilhosa, assim como acontece com os meus projetos. Então é isso que eu queria trazer para vocês, uma ideia de que o processo criativo, ele desbloqueia você, o processo criativo, ele vai manter os seus projetos mais originais, e trazer para você a forma como é que eu crio esse processo, para você entender também que pro lado de cá eu também sou humano, eu também erro, eu também me bloqueio, mas só que eu tenho um método para que isso não aconteça com muita frequência, beleza? Se você chegou até aqui, curta a merda do vídeo, para que o YouTube mande esse vídeo para mais gente, assina o sininho aí para você receber no seu celular as notificações quando tiver vídeo novo, e se ficou alguma dúvida, se você achou alguma coisa muito confusa, você quer que eu explique melhor, põe aqui no comentário, que eu faça um vídeo e responda esse comentário ainda com o link do vídeo, beleza? Um abraço, tamo junto!